Então, pessoal, vamos para mais um bloco, tirando dúvidas do SISU, né? Dividimos aí em 5 blocos para vocês, uma série de perguntas, chegaram mais de 3.000 perguntas. Nós dividimos aí cerca de 50 perguntas em 5 blocos, aquelas que mais apareceram. Esse bloco vai falar de coisas de notas de corte, chamadas, listas de espera. Vamos lá para as perguntas. Uma primeira pergunta aqui: como é calculada a nota de corte de cada curso que o SISU informa como referência? Então, nota de corte, na verdade, o SISU, todo dia, meia-noite, ele fecha o sistema e aí na madrugada ele abre de novo. Quando ele abre o sistema, ele calcula, imagina que num curso lá na ampla concorrência tenha 50 vagas. Então, o último ali, o número 50, o que está no número 50, o último que está passando, a nota daquela pessoa é o que chama de nota de corte, ou vamos dizer uma modalidade de cota que tenha 11 vagas. O 11ª nota ali é a nota de corte. Então, se o sistema fechasse naquele dia, quem tivesse com a nota igual ou maior seria chamado na próxima chamada. Isso não quer dizer que não tem chance em outra chamada se tiver com uma nota próxima, mas quem está maior que a nota de corte ou igual à nota de corte, se o sistema tivesse fechado no dia anterior, ele estaria naquela chamada, primeira, segunda chamada. Isso que é a nota de corte. Então todo dia ele serve como referência para você. Por que as notas de cortes vão mudando diariamente? Justamente por isso. Primeiro dia, nós estamos agora no Enem, serve para outros do primeiro semestre de 2014. Só no primeiro dia mais de 1 milhão de pessoas. Segundo dia já tinha 1.600.000 pessoas. Então, primeiro as pessoas vão entrando. Tem pessoas que não estavam e começam a entrar no sistema. Mas esse ano de 2014 já entrou muita gente no primeiro dia. Outra coisa, as pessoas vão mudando. Como você pode mudar a todo momento, tem gente que começa lá em medicina e vê que é perto de 800 para passar e tem uma nota de 700, vai para enfermagem, vai para biologia e decide, não era a medicina que eu queria na verdade fazer direito, ou troca o que era a segunda opção como primeira opção. Então essas notas vão mudando diariamente e a tendência natural é que todo dia ela aumenta. Nós só não vamos saber ou não vai saber muito rápido a última nota de corte, quando fechar o sistema vai fechar no dia 10 pro Enem de 2014, do primeiro semestre, mas serve para todas as edições esse funcionamento. Então ele fecha no dia 10, no dia 11 você não vai ver a nota de corte, só no dia da chamada que você vai ver se passou no dia 16, mas todos os dias anteriores você vai ter a nota de corte como referência. Você vai colocar a sua nota ali. Aliás, a nota, a maior parte dos lugares é a nota soma dividido por 5, mas em um outro lugar dá um peso maior ou um peso menor. O próprio sistema calcula isso para você e coloca a nota de corte em cada uma das 4 modalidades de cota. Tem lugar que tem mais modalidades, tem por exemplo uma vaga para deficiente, coloca lá a nota nessa modalidade, e da ampla concorrência para ajudar você a tomar a sua decisão se você vai mudar de curso ou se você vai estudar mais um pouco para poder fazer o Enem no final do ano e concorrer no outro ano, ou até mesmo se você vai usar essa sua nota para o SISU do meio do ano, não nesse SISU, porque vai ter mais vagas e vai aumentar também, não vai ter 172.000, já temos 1/3 a mais de vagas do que no ano anterior, muitas vagas a mais, só em medicina quase 3.000 vagas, 172.000 vagas, vai vir também 50, 60, 70.000 vagas no meio do ano. A UFRJ e outras universidades acabam selecionando para o meio do ano separado. Tem algumas que já selecionam para o meio do ano agora e a pessoa se matricula agora e espera até o meio do ano. Qual a tendência das notas de corte ao longo do processo? Aumentar ou diminuir? A nota de corte só aumenta dia a dia, mas ela aumenta diferente. Em cursos, vamos imaginar lá, medicina, em ampla concorrência, na UFMG ou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que as notas são maiores, devem fechar como as maiores notas de corte. Então são notas que em ampla concorrência são maiores que 800. Então elas aumentam, mas elas têm pouco espaço proporcional para aumentar. Agora cursos, tem muita gente, tem gente que deixa lá, vou concorrer, vou esperar a lista de espera, porque é muita gente chamada na lista de espera. Eu já vi lista de espera chegar até a lista de espera chamada número 30, por exemplo. Então tem gente que deixa. Mas tem gente que vê que fez 700 e percebe que não vai dar
para chegar no 800 e troca de curso. Então os cursos com menor nota de corte, proporcionalmente, eles vão aumentar mais a nota de corte no dia a dia. Os cursos com maior nota de corte, eles vão aumentar, mas proporcionalmente menos, porque tem menos espaço para aumentar, entende? Então um curso que tem uma nota de corte 550, uma licenciatura, ele tem mais espaço para aumentar. Pode acontecer dele aumentar 30 pontos de um dia para o outro. Isso é quase impossível de acontecer, 30 pontos de um dia para o outro, num curso como medicina ou direito, porque o espaço é menor, as notas já são muito grandes. Tem como estimar uma média de quanto será essa oscilação até a sexta-feira? Sexta-feira nós estamos falando do SISU do começo de 2014, dia 10, sexta-feira é o dia que fecha. Não dá para saber exatamente, dá para saber que vai aumentar e que vai aumentar. Tem gente que ainda não entrou no sistema, mas que vai aumentar proporcionalmente pouco nos cursos de nota maior, então perto de 800, 700, e curso perto de 500, 600, 550, vai aumentar proporcionalmente menos. Isso que nós podemos falar. Mas nós temos que lembrar que muita gente que está ali não vai fazer inscrição, muita gente que está ali não vai fazer inscrição, e além disso que tem muito treineiro, né, que vai passar, mas está no segundo ano do ensino médio, até acredita que vai conseguir uma ação judicial, mas não vai conseguir uma ação judicial, não é o que eu aconselho também. O correto é você seguir cada fase da sua vida. Se você tem nota para passar esse ano, você vai passar o ano que vem de novo, né? O Enem é muito parecido de um ano para o outro. Muita gente que é treineiro, então muitos lugares que as pessoas vão passar, não vai fazer inscrição e você vai acabar, que ficou na lista de espera ou na segunda chamada, você vai ser chamado, tá bom? Por que as notas de corte em algumas faculdades de medicina estão baixas e como isso pode influenciar as faculdades de medicina em que as notas já estão altas? Baixa não está em lugar nenhum, né? Elas estão maiores na UFRJ, na FMG, em alguns lugares 800 e pouco, e em alguns lugares elas estão perto de 750. Isso é natural, porque tem uma tendência aí das pessoas procurarem os grandes centros urbanos, né? Então São Paulo, região sudeste, então esses locais vão ter notas de cortes maiores, e locais mais distantes como o norte, como parte do nordeste, não é todo o nordeste. Se você for na federal do Ceará, a nota de corte também vai ser muito alta, mas em alguns lugares do nordeste, em todo o norte, em algumas cidades do interior, a tendência, mesmo para o mesmo curso, é a nota de corte ser menor. Então, baixo não está, medicina está alta. Então, nós temos que lembrar que veio muito mais vagas de medicina. O FMG não estava, entrou, outras universidades entraram, e só em medicina nós temos mais de 3.000 vagas esse ano. Em todos os outros cursos aumentou o número de vagas, né? Um terço a mais, são quase 172.000 vagas que estão em disputa, e eu aposto aí que se somar todas as chamadas, das 172.000 vagas, vai chamar mais de 350.000 pessoas, porque muita gente não vai fazer inscrição, ou tem gente que vai entrar na segunda opção e depois vai conseguir a nota da primeira opção, vai mudar de curso e vai sobrar aquela vaga, né? Matheus, como funciona esse esquema de primeira e segunda opção? A ordem dos cursos escolhidos tem diferença? Olha, tem diferença. A primeira opção é que nem aquela sua ex, sabe? Ex-namorada, ex-esposa. A primeira opção vai para sempre, ela gruda em você. A primeira opção você concorre ela na primeira chamada, na segunda chamada e na lista de espera também. Só que para a lista de espera você precisa declarar interesse. Então, entre a primeira e a segunda opção, vai lá no site, abrir um local de declarar interesse, você clica e vai declarar seu interesse. Segunda opção, não. A segunda opção, ela só vai valer para a primeira e para a segunda chamada. Eu costumo dizer, se você está afim de um curso só, escolhe um curso só em 2 lugares, ou quer um curso só numa universidade, só quero direito na Federal do Rio de Janeiro, só quero isso. Então você tem a opção de, pô, bota direito de manhã e direito à noite e espera ali. Se o que você quer mais está com maior nota, bota como primeira opção, e o outro, o horário você quer menos, como segunda opção, e bota os 2. Mas se você é afim de 2 cursos, tem um que eu gosto, tem um que tem uma nota maior, eu gostaria mais, então bota ele como primeira opção, mas tem outro que eu faria, tem a nota maior e esse eu passaria. Se eu passar nele, eu até não faço o outro. Bota ele como segunda opção, porque você tem garantia que você passa e você vai continuar concorrendo na primeira opção, tá bom? Eu concorro a primeira e a segunda opção nas 2 chamadas dos cursos escolhidos nas listas de esperas. Olha, a primeira e a segunda opção
na primeira e na segunda chamada você concorre. Lista de espera, lembra, só a sua primeira opção é ex, é para sempre, gruda em você. Tem universidades que faz até 23ª, 24ª, 30ª, eu já vi chegar perto da chamada 40, as pessoas não acompanham, ou chama e é no dia seguinte, tem que pegar um avião, tá longe lá, as pessoas não estão, ou faz chamada presencial, tem 5 vagas, chama os 50 primeiros para estar lá em determinado horário. Ah, eu tenho no número 20, eu não vou porque eu não vou estar os 5 primeiros, aí quem mora lá perto vai, tá no número 35, acaba passando, eu já vi bastante isso. Mas o que é importante aqui dizer, lista de espera, vai o pessoal de primeira opção se declarar interesse, e segunda opção, só a primeira e segunda chamada. O que o SISU chama, que é a primeira e segunda chamada, você participa. Lista de espera, quem chama é a própria universidade. E aí ela tem que botar no site, mas tem algumas que acabam botando edital em outro lugar, você precisa acompanhar. Aí cada universidade tem uma regra, se você já sabe a universidade que você está, você já pode procurar a partir de agora o edital SISU para 2014, para a seleção de 2014 da sua universidade, que vai te ajudar. Se eu passar primeiro no curso que escolhi como segunda opção e fizer a matrícula, perco a oportunidade de ser chamado na segunda chamada do meu curso favorito, curso de primeira opção? Não perde, né? Primeira opção é ex, gruda em você, é para sempre. Então, se você passar na sua segunda opção, for lá, fizer a matrícula e declarar interesse, talvez não, se você for na segunda chamada, nem precisa declarar interesse, mas se for na lista de espera, declarou interesse, você continua concorrendo na sua opção. Ah, mas eu passei na minha segunda opção e não fiz a matrícula. Por causa disso eu vou ser punido e não vou concorrer? Não, você continua concorrendo. Fez matrícula ou não fez matrícula, quando passou na segunda opção, você continua concorrendo à primeira opção. Nunca esquecer de fazer declaração de interesse, tá bom? Se eu for aprovado na primeira opção e perder a matrícula, continuo concorrendo na segunda opção? É o contrário, né? O contrário não acontece. O sistema, se ele te chamou na primeira opção, ele já acha que você está super satisfeito, porque é o que você quer. Então não tem sentido mais ele chamar você para a segunda opção. Se você perder a matrícula ou não fez porque não quis, você para de concorrer, você vai ter a oportunidade de concorrer com a nota no meio do ano, no SISU do meio do ano, você vai poder usar a mesma nota, porque não vai ter outro Enem. O Ministério, o MEC, decidiu que por enquanto é só um Enem por ano, tá bom? Se na primeira chamada eu passar somente na segunda opção e não me matricular, perco o direito de concorrer à segunda chamada da minha primeira opção? É o que eu falei anteriormente. Segunda opção, passou, fez matrícula ou não fez matrícula, continua concorrendo à primeira opção. Você vai poder continuar concorrendo na segunda chamada da sua primeira opção e também, se declarar interesse, você vai para a lista de espera, tá bom? Lista de espera é só para a primeira opção, tá? Se eu não passar na primeira chamada da primeira opção, já passo automaticamente para a segunda opção? Só se a sua nota for maior que a nota de corte, né? Ele vai calcular o corte. Tem gente que comete o erro de colocar na segunda opção curso que tem nota maior e na primeira. Isso é bastante complicado. Mas se você tiver acima do corte na primeira ou igual, a sua nota for igual ao corte ou maior que o corte na primeira ou na segunda, você vai ser chamado. Se você tiver com a sua nota maior que o corte nas duas, você vai ser chamado, mas só em uma, só na primeira opção, que é o que o sistema entende que é o seu preferido, por isso é a sua primeira opção. Imagina que você tem duas opções aí de paquera para levar no cinema, 2 meninos, 2 meninas aí, e você tem lá duas opções. Você liga para a sua primeira opção, ela não pode, você chama a sua segunda opção. Você manda uma mensagem para a primeira e para a segunda opção. Ah, quem sabe dá para ir no cinema? Os dois respondem sim. Você vai com quem? Com quem era a sua primeira opção. Para a outra você fala, ah, minha mãe ficou doente e tal. Não, não faz isso. Façam como eu, sou um menino sério, um menino dedicado, né? Dedicado aos meus amores na vida. E um dos meus amores
são os meus mais de 300 mil seguidores, né? Amo todos vocês. Se eu passar nas duas opções de curso que escolhi, posso me matricular nas duas? Isso aqui é demais, né? Muito fominha, quer tirar a vaga de todo mundo. Primeiro, tem uma lei que proíbe fazer duas universidades públicas, não precisa nem ser federal, pode ser uma estadual e uma federal. Muita gente faz isso, mas é proibido por lei. Não pode fazer ao mesmo tempo duas universidades públicas. E outra coisa, o sistema, como eu disse, só vai te chamar para uma opção, não vai te chamar para duas. Ah, você escolhe agora. Você já escolheu na hora que você escreveu primeira opção. Ele vai te chamar, se você tem nota de corte, não dá para, como está escrito aqui, passar nas duas. Se a sua nota é igual ou maior do que o corte em duas, ele vai te chamar para a sua primeira opção, esquece a sua segunda opção, e se você não fizer matrícula, só concorre depois. Não vai concorrer mais nesse SISU. Eu sou treineira e me inscrevi no SISU. O sistema me exclui automaticamente ou tenho chance de ser chamada? O sistema vai deixar você se inscrever. O problema é depois você ter o seu certificado de ensino médio para fazer a sua inscrição. Você não vai ter. Tem gente que consegue isso judicialmente, com liminar, que é complicado. Tem algumas escolas, pode ser feito isso, né? Que adianta uma prova para provar que você tem o conteúdo necessário para que você tenha o ensino médio antes do tempo, antes do momento correto, que é ali perto de um pouco mais de 16, 17 anos, que é o momento correto. Se você fez tudo sua vida escolar, nunca repetiu, fez tudo corretamente. Mas se você não é nenhum Einstein que com 10 anos está passando, o que eu aconselho, o que é melhor pedagogicamente, é você seguir todas as fases da sua vida. Uma beleza, você está passando, mesmo estando no primeiro e no segundo ano, mas faça seu segundo, seu terceiro ano, tenha os seus colegas, siga essas fases da vida, não interrompe fase da sua vida, porque você vai entrar com 15, com 14 anos, convivendo com gente que está 18, que está com outras fases na vida. Pedagogicamente não é bom, mas aí você faz a sua escolha. Como funciona a lista de espera? A lista de espera, você vai ter que declarar interesse entre a primeira e a segunda opção, sempre, entre a primeira e a segunda chamada, sempre vai ter um momento que você declara interesse na lista de espera. Todo mundo declara, gente, mesmo se você estiver lá atrás, bem lá atrás, declara, que eu já vi universidade fazer chamada número 30. Nós temos casos de gente que passou em medicina, na UFSCar, em São João del Rei, com nota menor, com nota de 650 e pouco, porque as pessoas ficaram sabiam a regra, né? Imagina passar com 650 e pouco, tem um monte de curso que você não passa e as pessoas passaram em medicina porque sabiam a regra. Então você tem que declarar interesse, só que você vai por uma lista, um monte de gente vai sair da lista, né? Já vai diminuir. Se você está hoje tem 100 vagas, você está no número 400 e continua no último dia lá, fechar, você está no número 400. Parte dessas 300 pessoas aí, uma parte dos 100 que passou já talvez escolham, passem para outra opção, vão sair. Mas vamos dizer os outros 300. Eles não vão todos, mesmo se declarar interesse, para a mesma lista, porque tem gente que está na segunda opção e eles só vão para a primeira opção. Então um monte de gente geralmente quase metade das pessoas já vão sair desta fila, porque você só pode declarar interesse para a primeira opção. Tem que declarar interesse. A partir da terceira chamada, quem chama é a própria universidade. Ela pode chamar a terceira chamada de primeira chamada da lista de espera, ou ela pode começar chamando de terceira chamada, se ela considerar as duas do SISU, tá bom? Se eu não for aprovado em nenhuma chamada, vou automaticamente para a lista de espera ou preciso me inscrever? Não, ninguém vai automaticamente para a lista de espera. Se você não declarar interesse, você só vai concorrer para a primeira e para a segunda chamada. Tem que declarar interesse. Não importa que posição você está, declare interesse. Qual a data de limite para saber se foi convocado pela lista de espera? Depende da lista de espera. Tem gente, eu já vi uma amiga que passou lá na FURG em Direito, depois saiu lá a 20ª pouca lista de chamada da Federal do Rio de Janeiro e ela foi chamada. Ela acabou não indo, era melhor para ela, era mais perto de casa porque ela é de São Paulo. Ela acabou não indo porque já tinha montado lá a sua república e tal. Ela fez essa opção, mas não tem momento, a lista de espera está correndo.
há poucos dias atrás, em novembro, a gente teve lista de espera, por exemplo, no Piauí, saindo lista de espera do SISU do meio de 2013, em novembro saindo essa lista de espera. E cada lugar chama lista de espera, tem gente que chama na ordem, tem gente que chama ali no computador, e tem gente que chama uma que é bastante perigosa e você precisa prestar atenção, que é a lista de espera presencial, que é, por exemplo, tem 10 vagas para aquela modalidade. Ah, vou chamar os 30 primeiros para estar aqui em determinado horário. Então, em determinado horário, ele chama aqueles 30 primeiros. Ele vai pegar a ordem, não pelo horário, você tem que estar lá no horário correto, determinada sala, determinado local. Chamou o primeiro, se ele está ali, matricula o primeiro. Chamou o segundo, não tá, passa para o terceiro. Aí não, chegou até o 10º, não tá, tinha 10, mas ele matriculou o 11º, 20º. Então, preste atenção quando a lista de chamada é presencial. Muita gente passa estando distante aí, na lista, mas porque a chamada é presencial, isso acaba beneficiando as pessoas que moram bem perto da universidade. Matheus, a lista de espera é única dentro de um curso ou ela é segmentada em ampla concorrência, são ações afirmativas étnicas, ações afirmativas econômicas, etc. Na verdade, as ações afirmativas, elas são uma ação só, não sei, uma escola ou outra que tem para deficiente, uma vaga, tal. A ação é para alunos de escola pública. Aí dentro de alunos de escola pública está dividido lá em duas categorias: afrodescendentes indígenas, respeitando o limite lá, respeitando o que o censo diz. Por exemplo, Rio de Janeiro tem cerca de 62% de afrodescendentes indígenas. Então, dentro da cota, 60 e pouco por cento dos cotistas vão estar entre afrodescendentes indígenas. Lá na Bahia, 80 e poucos por cento. Em São Paulo é 30 e poucos por cento. Você vai para o Sul, é bem menos. Então, dentro disso, aí tem a divisão. Vamos dizer, um curso lá no Rio de Janeiro, se for 60% afrodescendentes, que tenha 100 vagas, a Federal do Rio de Janeiro já tem 50% de cota, 50% é cota. Dessas 50 vagas, 30 vai ser para cotistas, mas aí vai dividir em duas modalidades. 15 vagas, metade das vagas dessas 30 para cotistas que recebam per capita, que é a renda per capita, renda média, já considerando o novo salário mínimo, a renda média per capita menor que um salário mínimo e meio, e cotistas com renda maior que um salário mínimo e meio. E aí os outros 40%, no caso 20 vagas, para qualquer pessoa que tenha feito o ensino médio. Se alguém for afrodescendente e quiser ir lá, geralmente lá a nota é maior, né? Mas as outras pessoas fizeram ensino médio, mas também dividido em duas modalidades. A modalidade abaixo de um salário mínimo e meio, a outra a gente fala acima de um salário mínimo e meio, mas é qualquer salário. As pessoas que estão nessas duas modalidades de acima de um salário mínimo e meio são as pessoas que não vão precisar declarar renda, vão precisar só fazer a declaração de que estudou durante todo o ensino médio em escola pública. Então, acima de um salário mínimo e meio, não vai ter os documentos, a universidade não vai pedir os documentos de renda da sua família. Abaixo de um salário mínimo e meio, vai pedir que você comprove a renda per capita e as pessoas que moram na sua casa. É complicado isso, né? Ela é segmentada, a lista de espera em ampla concorrência, ações afirmativas étnicas. Na verdade, a lista de espera é uma só. Então, ela cria uma outra lista, mas pode acontecer da cota não ter sido preenchida. Vamos imaginar, tem 4 modalidades de cota. Então, vamos imaginar afrodescendente com menos de um salário mínimo e meio, tinha 20 vagas. É difícil ter 20, tinha 10 vagas para essa modalidade, né? Só 8 pessoas, já com primeira e segunda chamada, só 8 pessoas fizeram a matrícula. Essa modalidade vai continuar chamando os cotistas até completar as 10 vagas, até completar todas as vagas de cota. Então pode ser o 20º que complete essa 10ª vaga. A partir daí, todas as pessoas que estão nessa modalidade vão para a lista única e unifica a lista. Por isso sempre é melhor inscrever-se em cota. Só não é muito bom, e aí você tem que decidir. Tem lugar, a Federal de São João del Rei, por exemplo, só 10% das vagas são para o SISU. Então você entra vaga para cota, tem uma vaga para cota, você fica lá
20º, 30º lugar quando você entra. Então, onde tem poucas vagas que dá essa insegurança de colocar, mas em geral é sempre melhor botar em cotistas, porque depois que distribui todas as vagas, mesmo que essas vagas sejam distribuídas na lista de espera, depois que distribuir todas as vagas da cota, a lista vai ser unificada. Ah, então eu estou com uma nota que já é mais alta do pessoal de ampla concorrência. É difícil acontecer isso. O ano passado era que era 12,5% a cota. Agora 42% das vagas que estão aí já são para cotistas. Mais de 60% das universidades adiantaram 2016, em que 50% dos alunos deveriam ser cotistas, né? Então isso foi adiantado. Então sempre melhor pela cota, a lista é unificada, mas antes de unificar essas 4 modalidades, precisa distribuir todas as vagas dessa modalidade, mesmo que for na lista de espera dessa modalidade. Depois unifica. Posso concorrer no mesmo curso em várias modalidades? Olha, tem gente tentando lá, que é o curso de cinema na Unila, que é o curso de medicina na UFMG, que é o curso de direito na FURG. Aí o cara tenta concorrer em 2 modalidades. Ah, como cotista, como não cotista, ou como cotista acima de um salário mínimo e meio e abaixo de um salário mínimo e meio. Isso não pode. Não pode inscrever-se 2 vezes para o mesmo curso. O que pode, o que eu já disse, é que tem, por exemplo, no lugar que tem direito de manhã e tem direito à noite, não é o mesmo curso. São 2 cursos diferentes. Aí você pode concorrer nos 2 cursos, mas concorrer em direito à noite em 2 modalidades, um por cota, um ampla concorrência, um na cota como afrodescendente, ou outro na cota como não afrodescendente, isso não pode. Você não pode concorrer 2 vezes no mesmo curso, na primeira e na segunda opção. Você pula para o outro vídeo aí. Então nós vamos ter mais respostas divididas em outras categorias que vai te ajudar no SISU. Obrigado, beijos para vocês.